Amados, eu queria que você pudesse abrir a tua Bíblia conosco, por favor. Abra ela aí no livro de Neemias, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso 4. Neemias, capítulo de número 1, versículo 1 até o versículo 4, em nome de Jesus. Queria que você que está em casa também abrisse a Bíblia conosco, chama o seu marido, o seu filho, para que eles possam também participar dessa palavra conosco. Anote todos os textos, anote todos os versículos, porque eu creio que Deus vai falar com você de uma forma tremenda, assim como Ele falou comigo, está falando comigo de uma forma especial. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 4, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, na fortaleza, verso 2, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, verso 3, e disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Verso 4, e sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diga graças a Deus. Curve a tua cabeça. Pai, a tua palavra foi lida nesta noite, nós cremos que o Senhor falará conosco de uma forma especial. Senhor, toma esta palavra, que o Senhor possa falar com cada um de nós, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém, amados? Eu queria que você voltasse a sua atenção aqui, que você não desviasse o seu olhar. Prometo ser bem breve, mas eu creio que Deus vai impactar o teu coração e a tua alma nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, só dar um aviso aqui: tem um irmão com farol de um carro ligado, a placa é KEZ 6421. KEZ 6421, o farol do seu carro está ligado, querido, corre lá, senão vai acabar a bateria, em nome de Jesus. Então, volta os seus olhos aqui, para que Deus possa falar com você de uma forma especial. Esse texto, o livro de Neemias, ele narra a história de Neemias. E Neemias, para quem não sabe, é um homem que foi tremendamente usado por Deus. Se você pegar o livro de Neemias e você ler o livro de Neemias, é um livro de muita oração, é um livro de muito choro, é um livro de muita lamentação, é um livro onde Neemias entende que ele precisava ser um instrumento usado por Deus, é um livro onde Neemias entende, ele visualizou uma causa e ele entendeu que ele precisava lutar para que essa causa fosse então abençoada, respondida e atendida. O nome de Neemias eu escrevi aqui. Neemias significa o Senhor consolou. Por quê? Porque Neemias viveu momentos de grande tristezas, Neemias viveu momentos de grande tribulação, de grande choro. Por isso que o significado de nome de Neemias é esse: o Senhor consolou. Queridos, eu quero que você ouça algo que Deus vai falar conosco aqui. Eu quero que você talvez esqueça, não fale mais aquilo que aconteceu no seu 2020, se o seu 2020 foi ruim, não foi bom, esqueça o seu 2020, eu quero que você levante o teu coração, eu quero que você levante os seus olhos, eu quero que você abra os seus ouvidos e que você possa declarar e entender tudo aquilo que Deus fará na tua vida, nesse ano ainda de 2021, quem crê, diga glória a Deus, diga assim: o meu Deus tem muita coisa para fazer na minha vida. Então entenda isso, o seu 2021 ainda não acabou, nós estamos na metade do mês, e Deus fará coisas tremendas na tua vida, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia então relata, você leu comigo, que Neemias então estava orando. Neemias, se você não sabe, ele era copeiro era aquele que servia diante do rei. Então Neemias era um copeiro que sempre servia diante do rei. A função de um copeiro naquela época era, todas as vezes que o rei ia comer alguma coisa, e todas as vezes que o rei ia beber alguma coisa, quem tinha que experimentar primeiro era o copeiro, era Neemias. Por que Neemias experimentava? Porque se a bebida ou se a comida tivesse envenenada, quem morreria?
Neemias morreria. Então, Neemias sempre levava uma taça muito bonita, uma taça real, para o rei então tomar vinho, tomar água, e uma taça de servo, para que ele também tomasse água, e ele também tomasse vinho. Primeiramente, Neemias colocava no copo dele, ele bebia, o rei esperava cerca de mais ou menos 30 minutos a 20 minutos, se não acontecesse nada com Neemias, somente aí depois, o rei então tomava o vinho, ou comia a comida. Então, Neemias servia por 24 anos. Neemias serviu ao rei. Por quantos anos? Por 24 anos, Neemias foi copeiro do rei. Presta atenção nessa passagem, queridos, porque todas as vezes que você chegava diante do rei, você não podia chegar diante do rei de uma forma triste, com um semblante triste. Você precisava chegar diante do rei com um semblante alegre, com um semblante de alegria. E outra coisa, você sempre precisava chegar diante do rei numa postura onde você podia reverenciar toda a honra e toda a graça diante do rei. Então o Neemias sempre, quando chegava diante do rei, ele curvava, inclinava então o seu corpo, o seu tronco, depois de ele tomar o vinho, depois de comer a comida do rei. E todas as vezes que Neemias se afastava da presença do rei, ele se afastava dando toda a honra, toda a honraria ao rei, ele se afastava dando toda a graça que o rei merecia naquela época, queridos. E aqui Deus quer falar algo conosco. Quantas vezes nós não damos a honra que o nosso Deus merece? Quantas vezes nós não saudamos a Deus da forma que Ele merece? Quantas vezes nós não nos posicionamos diante de Deus da forma que Ele merece? Quantas vezes nós estamos na presença de Deus de uma forma inadvertida? Quantas vezes nós estamos diante de Deus de qualquer maneira, queridos? Nós precisamos entender e aprender que na presença de Deus nós precisamos sempre estar com reverência. Com reverência. Neemias, todas as vezes que estava diante do rei, Neemias se portava com reverência. E sabe qual era o nome daquele rei? Aquele rei chamava-se Artaxerxes. Como é que ele chamava? Fala de novo. Isso, glória a Deus. Artaxerxes era o nome daquele rei. Então eu posicionei você a qual era a função de Neemias, eu posicionei você qual era o nome daquele rei, eu posicionei você qual era a função que Neemias executava então lá naquele palácio. Só quero te posicionar mais um ponto para que nós possamos discorrer aqui a mensagem. Neemias, ele estava distante da sua terra natal. Neemias havia sido levado cativo para a Babilônia, juntamente com todos os seus contemporâneos. Então Neemias ficou mais de 40 anos longe da sua terra natal. De repente chega um homem diante de Neemias. Você lê o texto comigo, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Chega um homem então diante de Neemias e começa a falar com Neemias a tudo aquilo que estava acontecendo na sua terra natal. E sabe qual é o relatório que esse homem traz para Neemias? Neemias pergunta: como é que está a nossa cidade? Como é que estão os nossos contemporâneos? Como é que estão os nossos amigos? Como é que está Jerusalém? E sabe o que esse homem relata para Neemias? Neemias, lá na nossa terra natal tem muita miséria, lá na nossa terra natal tem muita fome, lá na nossa terra natal nada acontece. Sabe por quê, Neemias? Porque os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas daquela cidade foram queimadas. A nossa cidade está totalmente desamparada, a nossa cidade está totalmente desprotegida. A Bíblia diz, e você leu comigo o final do versículo 4, o que aconteceu com Neemias. Depois que Neemias ouviu aquele relato que ele fez, ele sentou e chorou muito. Ele sentou e chorou muito. Por que Neemias chorou? Por que Neemias sentou? Porque era a cidade natal de Neemias, era a cidade onde os pais de Neemias haviam sido enterrados, era a cidade onde Neemias tinha um sonho de visitar alguma vez. Então a Bíblia diz que Neemias sentou e chorou por aquela cidade. Queridos, por que você tem chorado? Qual é a causa que você tem chorado? Qual é a causa que você tem colocado diante de Deus? Sabe qual a diferença minha e sua aqui nos primeiros capítulos de Neemias? Quando nós ouvimos um relato de algo terrível, quando ouvimos um relato de uma situação trágica, sabe o que a gente começa a fazer? Nós começamos a reclamar. E qual foi a postura de Neemias? Ele foi o quê? Orar. Versículo 3 diz, ele foi jejuar, orar, e depois chorou muitíssimo, Qual tem sido a sua posição? Qual tem sido o seu posicionamento quando você ouve notícias trágicas? Qual tem sido o seu posicionamento quando chega notícia ruim sobre a sua vida, e principalmente quando essa notícia diz respeito ao membro da tua família?
Pensa você, 21 dias de jejum e oração, pensa você jejuando, pensa você orando às madrugadas, e de repente chega uma notícia ruim da sua família para você, de repente chega uma notícia de tristeza da tua família para você. De que forma você fica? Fala para mim. Você vai orar diante de Deus, vai colocar ainda mais o teu coração em oração, ou você vai reclamar? A nossa postura precisa ser a segunda postura. Nós precisamos começar a orar ainda com mais intensidade, ainda com mais fervor, ainda com mais clamor, ainda com o nosso coração mais voltado, mais direcionado para Deus. Foi isso que Neemias fez. A Bíblia diz que ele orou a Deus, ele lamentou por aquilo que estava acontecendo na tua terra natal. E eu quero que você possa entender algo aqui. 3 coisas me chamam a atenção de Neemias. Primeiro, Neemias era copeiro. Depois de copeiro, ele passou a ser um construtor, e depois ele passou a ser governador. Diga glória a Deus. Diga assim: não importa a situação que eu me encontro, não importa a situação que eu estou. Você entendeu isso? Neemias, ele era copeiro. De copeiro ele virou construtor. De construtor ele virou governador. Agora escuta isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e lesse conosco, ainda no capítulo de número 1 do livro de Neemias, o versículo de número 4. Abra a sua Bíblia, eu quero ler esse texto com você, porque a Bíblia diz que Neemias era um homem de oração. Neemias era um homem de oração. Ele ouviu o relato do que estava acontecendo na sua terra e ele foi orar. Mas ouça qual foi a oração de Neemias. Primeiro livro de Neemias, capítulo 1, verso 4, diz assim: Neemias era uma pessoa dependente de Deus. Versículo 4: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Passei dias orando, jejuando e lamentando ao Deus dos céus. Quando Neemias ouve aquela situação, o que ele vai fazer? Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai falar com quem? Ele vai falar com Deus. Ele vai falar com Deus. Queridos, para de, quando estiver passando por situações difíceis, para de ir para a internet, começar a digitar na internet. Vai para o teu quarto, fecha a porta, dobra os joelhos e começa a falar com Deus. Para de reclamar com a vizinha, para de reclamar com o seu colega de trabalho que nem gosta de você. Vai dobrar os seus joelhos e falar com Deus. O grande problema é que nós vamos falar para a pessoa errada. Nós precisamos falar para Deus, porque é Ele que pode resolver e solucionar todos os nossos problemas. Versículo de número 5, ouça isso, ainda a oração de Neemias: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel de aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Olha só o próximo versículo de número 6: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor do teu servo. O povo de Israel confessa os pecados que os israelitas tempos atrás cometeram contra ti. Eu e o meu povo temos pecados contra ti. Olha só a posição desse homem, querido. Ele dobra o joelho diante de Deus. O que ele fala para Deus? Deus de grandeza, Deus de poder, volta os teus olhos e volta os teus ouvidos em direção a mim e ouça a minha oração. E sabe qual que é a segunda coisa que ele faz? Ele começa a pedir perdão para Deus. Ele começa a confessar os pecados dele. É o pecado de toda a nação. Entenda isso, queridos. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus em todos os dias da tua vida, em todas as atitudes. Reconheça e entenda a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Deus é grande e poderoso. Ele quer abençoar a tua vida, mas cuidado com as suas posturas, cuidado com as suas atitudes, cuidado com aquilo que você está falando, vendo, ouvindo e desejando. A Bíblia diz que Neemias foi orar ao Senhor. Ele se posicionou da forma correta diante de Deus. E essa campanha que estamos fazendo é 21 dias de jejum e oração, e por esta causa me ponho de joelhos. Por esta causa me ponho de joelhos. E eu quero perguntar para você a mesma pergunta que eu perguntei domingo passado, queridos. Você acredita mesmo que Deus pode realizar cada pedido que você escreveu naquele folder? Amém. Você acredita que Deus pode fazer cada pedido que você escreveu naquele folder? Amém. Sabe,
antes de Neemias tomar qualquer atitude, antes de Neemias fazer qualquer coisa, ele foi fazer o que primeiro? Orar. Entende isso? Ele ouviu o relato daquele homem, a primeira postura de Neemias, ele foi orar. Ele foi falar com o rei? Não. Ele foi reclamar com alguém? Não. O que ele foi fazer? Ele foi orar. Qual tem sido a sua atitude quando você tem recebido notícias negativas? Qual tem sido a sua atitude? Talvez você tenha se trancado no seu quarto. Talvez você tenha fechado a porta do quarto e esteja chorando, lamentando. Queridos, você não vai jamais fazer com que o coração de Deus seja quebrantado com o seu choro. Você só vai quebrantar o coração de Deus com a sua oração. Você não vai fazer com que o coração de Deus seja quebrantado com a sua cara feia. Você vai fazer o coração de Deus ser quebrantado com a sua oração. Então Neemias orou, versículo de número 8, olha só o que diz, deixa a Bíblia aberta e leia conosco. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Olha o que Neemias faz, sabe o que Neemias faz? Lembra de Deus, da promessa que Deus fez para quem? Para Moisés. Glória a Deus. Nossa, Neemias lembra a Deus da promessa que Deus fez para Moisés. Sabe quem era Neemias? Ele era da descendência de Moisés, ele era da descendência de Davi. Então esse homem lembra a Deus das promessas que Deus fez para Moisés. Entenda isso, queridos, tem promessas que Deus prometeu para os seus pais, para as suas mães, que você que vai colher em nome de Jesus. Tem coisas que teu pai plantou e não colheu, tem coisa que a tua mãe plantou e não colheu, e você vai colher em nome de Jesus. Sabe o que esse homem fez? Ele lembrou Deus, Senhor, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Ele orou a palavra, ele não foi reclamar, ele não foi para o Facebook, ele não foi para a vizinha, ele não foi para o vizinho, ele não foi chorar, ele foi orar, ele foi orar. Sabe por que nos dias de hoje existem tantas pessoas que estão sofrendo de depressão? Sabe por que nos dias de hoje existem tantas pessoas que estão depressivas? Sabe por que no dia de hoje tantas pessoas estão sofrendo do síndrome do pânico? Porque as pessoas estão se isolando. As pessoas estão se isolando, achando que vão conseguir chamar a atenção de Deus. Queridos, quanto mais você se isola, mais o diabo gosta. Quanto mais você se isola, mais o diabo gosta. Sabe por quê? Quanto mais você se isola, mais triste você fica. E quanto mais você se isola, mais o diabo coloca na tua cabeça que Deus não te ama, que a tua família não te ama, que o teu esposo não te ama, que a tua esposa não te ama, que seus filhos não te amam. Não se isole, não se isole, não se isole. Volte os seus olhos para Deus, não importa o problema que você está enfrentando, vá para os seus joelhos, vá para o seu quarto e comece a falar com Deus. A resposta que você precisa está no seu quarto de oração. É você e Deus, é você e Deus. Olha só o versículo 9, o que esse homem diz: mas se voltarem para mim, Deus falando para ele, mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os renunciarei e os trarei para o lugar de onde esperarei, para que estabeleça o meu nome sobre a vida de vocês. Diga glória a Deus. Sabe o que Deus está falando aqui para Neemias? Se vocês andarem fiéis na minha presença, se vocês não se desviar da minha presença, nem para a direita, nem para a esquerda, não importa aonde vocês vão estar, não importa servindo a quem vocês vão estar, eu, Deus, faço aliança com vocês, eu farei com que vocês sejam tragos, aonde vocês estiverem, para a cidade que eu prometi a vocês, eu prometo a vocês, mas para isso, andem em retidão na minha presença, andem em retidão na minha presença. Sabe o que Neemias fez depois de fazer essa oração? Primeiro ele fez o quê? Orou. Sabe qual que é a segunda atitude de Neemias? Então Neemias chegou diante do rei para servir o rei. Então a Bíblia diz que Neemias pega uma bandeja, como ele sempre fazia todas as vezes. Então ele vai servir o rei com aquela bandeja. Então ele chega diante do rei para servir o rei. Ele então, antes de servir o rei, como é de praxe, ele então experimenta a bebida e a comida, e depois serve o rei. E o rei então observa Neemias. E o rei pergunta para Neemias:
O que foi que está acontecendo com você, Neemias? Estou achando você triste, o que você tem? O que está acontecendo com você? Sabe, queridos, naquela época, todas as pessoas que chegassem diante do rei com um semblante triste, sabe o que o rei mandava fazer? Matar. Era morto. Não dava nem tempo de você falar nada. Todos eram mortos. Mas o rei olhou para Neemias, e o rei pergunta para Neemias: o que está acontecendo, Neemias? O que você tem? Sabe o que Neemias fala para o rei? Ah, rei, a minha terra natal, a minha cidade, os muros da minha cidade foram destruídos, os portões da minha cidade foram queimados, o meu povo está padecendo, o meu povo está sofrendo. E sabe aonde é essa terra, rei? É a terra onde foram enterrados meus pais. E sabe o que eu mais queria, rei? Eu queria ter a oportunidade de enterrar os meus pais de uma forma, honrar a vida deles. Eu queria que aquela cidade não tivesse dessa forma. A Bíblia diz que o rei olha para Neemias e fala: Neemias, o que você quer? O que você quer? Então o rei volta os olhos para Neemias e fala: Neemias, o que você quer? Então Neemias começa a tecer para o rei tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele precisaria, tudo aquilo que ele desejava para que ele fosse para a terra natal dele, reconstruir os muros e reconstruir os portões. Ouça isso, sabe por quê que Deus tocou no coração do rei, para que o rei perguntasse para Neemias o que Neemias queria? É porque a primeira postura de Neemias foi a postura correta. Sabe qual foi? Ele primeiro foi orar, ele primeiro foi jejuar. Ouça isso, queridos, durante esses 21 dias que você está jejuando, que você está orando pelas madrugadas, Deus vai surpreender você, Deus vai surpreender você, Deus vai surpreender você. Se você estiver levando esse jejum a sério, se você estiver fazendo a sua devocional a sério, se você estiver passando tempo com Deus, Deus vai surpreender você. Não importa o problema que você está enfrentando, era impossível alguém conseguir algo do rei naquela época, era impossível para Deus, o Deus que você serve, o Deus que você está na presença dele. Não existe impossível, não existe limite para o nosso Deus agir. Escuta isso e entenda isso. Não importa o que você está passando, não importa o quão difícil você acha o que você escreveu naquele folder. Neemias foi ousado ao chegar na presença do rei. Neemias sentiu a dor daquele povo, o sofrimento daquele povo, a tristeza daquele povo. É por isso que Neemias se compadeceu e chegou diante do rei, para clamar ao rei, que o rei pudesse liberar, para que ele pudesse ir àquela cidade. Queridos, não importa o que você deseja, o que você pediu, Deus vai abençoar a tua vida. Você verá cada pedido que você colocou naquele folder sendo atendido, sendo respondido. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua história. Eu preciso correr um pouco. Qual era a profissão de Neemias? Copeiro. Diga copeiro. Diga, Neemias era copeiro. Meu Deus, ele era garçom, ele era copeiro. Então de copeiro e garçom, ele chega diante do rei. O rei então libera para Neemias, para que Neemias vá para Jerusalém reconstruir aqueles muros. Então de copeiro ele passa a ser o quê? Diga, construtor. Melhorou um pouquinho, sim ou não? O que é isso? De copeiro a construtor. Neemias era um homem de visão. Neemias sabia o que ele queria, Neemias sabia o que ele desejava. Ele era um homem de visão. Ele era um homem de visão. Já viu quando você vai nos lugares, quando você leva a sua esposa para jantar, ou para tomar um lanche, ou quando você leva o seu filho, ou quando você leva um amigo seu para tomar um lanche. Aí você fala assim para ele: o que você quer comer? Ele fala assim para você: qualquer coisa. Alguém já falou isso para você? Quando você fala: oi, o que você quer comer? A pessoa fala para você: qualquer coisa. Essa pessoa é uma pessoa de visão? Não, ela não é uma pessoa de visão. Você precisa ter visão, você precisa ter foco, você precisa entender, porque Neemias sabia o que ele realmente queria, Neemias sabia o que ele desejava. Querido, saiba o que você quer que Deus faça na sua vida. Eu vou repetir: saiba o que você quer que Deus faça na sua vida. Sabe, tem pessoas que escreveram assim no folder, eu não li de ninguém, mas Deus está me mostrando. Tem pessoas que escreveram assim no folder: Deus, eu quero ganhar um salário de 9 mil reais.
Glória a Deus, aleluia. Amém? Deus tem poder para fazer, sim ou não? Sim. Mas Deus quer que você faça o quê, queridos? A sua parte, tenha visão, se capacite para isso. Qual é a área que você atua? O que você faz? Eu não faço nada, eu só vejo televisão todo dia em casa, eu começo vendo o programa das 8, das 9, fica até 11h30 da noite. Vai conseguir isso, querido? Que isso, pastor, eu trabalho home office, que é isso, eu sou chique. Aí tudo bem, Seja um homem e uma mulher de visão, saiba o que você quer e depois começa a fazer, sabe o quê? Trilhe caminhos corretos para chegar aonde você quer. Queridos, ouça isso, Deus vai potencializar aquilo que você tem, Deus vai potencializar aquilo que você é. Entenda isso, Deus vai potenciar aquilo que você tem e aquilo que você é. Pastor, eu não sei fazer nada, eu não sou nada. Mentira, você sabe fazer algo sim. Tem algo que só você faz bem, tem algo que só você sabe fazer. Neemias era um homem de visão. Queridos, faça uma análise na sua vida. Neemias capítulo 2, versículo 13, sabe o que diz? E de noite saí pela porta do vale, para o lado do fonte do dragão, para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos em suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Sabe o que eu aprendo aqui, nesse capítulo? Depois que o rei libera Neemias, e Neemias sai com todos os recursos. Eu não disse para você, mas o rei liberou Neemias com todos os recursos necessários e com todas as cartas necessárias para que Neemias pudesse passar em todas as fronteiras, em todas as províncias, para conseguir todo o material que ele precisava para reconstruir os muros de Jerusalém. E escuta isso, ele não saiu de qualquer maneira. Sabe o que mais que o rei fez para ele? O rei liberou para que Neemias pudesse levar uma parte da cavalaria real. Ele não saiu de qualquer maneira, ele saiu bem equipado. E quando Neemias chega em Jerusalém, sabe qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele não vai em desabalar da carreira, fazer com que os muros possam ser reconstruídos. Ele não vai comprar cimento, ele não vai comprar ferro. Sabe o que ele faz? Ele faz uma análise. Ele começa a analisar o que está acontecendo, para depois tomar uma atitude. Muitos escreveram nesse folder: eu quero abrir a minha empresa, eu quero a minha empresa. Deus vai te dar, amém, queridos? Mas você fez uma análise de mercado? Você fez uma análise sobre a sua empresa? Você fez uma análise daquilo que você quer? Antes de Neemias colocar a mão na massa, o que ele fez? Uma análise. Começou a analisar os muros de Jerusalém. Analisou, andou para ver como que ele ia reconstruir os muros. Queridos, uma pessoa inteligente não chega de qualquer maneira tentando resolver, porque se Neemias chega de qualquer maneira, sabe o que ia acontecer? Ele ia estar até o dia de hoje reconstruindo aquele muro, porque a Bíblia diz que os muros naquela época podiam passar uma carruagem em cima. Entende isso? Então a primeira coisa que eu aprendo com Neemias, primeira coisa que nós precisamos fazer, faça uma análise na sua vida. Analisa a sua vida agora, olha para a sua vida, como é que está teu casamento? Como é que está a sua vida profissional? Como é que está a sua empresa, você que tem empresa? Como é que está o seu trabalho, você que é funcionário? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu estudo? Como é que está a sua faculdade, você que está fazendo a faculdade? Como é que está a sua vida? Analisa agora a sua vida. Se você escreveu nesse folder o que você quer que Deus faça, primeiro agora começa a analisar a sua vida. Entende isso? Começa a analisar a sua vida. Segunda coisa que eu aprendo com esse homem com Neemias. Neemias faz um levantamento de tudo aquilo que ele vai precisar de recurso para reconstruir os muros. Capítulo 2, versículo 13. Saímos à noite pela porta do vale, em direção ao fonte do dragão da porta do montouro, para examinar os muros de Jerusalém, que haviam sido derrubados e as portas queimadas pelo fogo. Neemias chegou discretamente em Jerusalém e passou vários dias observando e avaliando cuidadosamente o estado dos muros.
Ele estava avaliando a situação. Ele estava avaliando a situação. Tem muitas pessoas que escreveram no folder: Deus, eu quero ser próspero, eu quero ser próspero, e Deus está te dando prosperidade. Sabe o que está acontecendo? Deus está te dando prosperidade aqui, mas tem uma lacuna lá embaixo que está roubando a sua prosperidade. Você só está ficando com cansaço, com suor e com trabalho. Entenda isso. Começa a observar o que está de errado. Observa o que você está fazendo de errado, e quando Deus colocar no teu coração, quando Deus mostrar para você o que você está fazendo de errado, conserta. Então Neemias observou por vários dias a situação dos muros. Ele observou por vários dias como estava aquela porta, para depois que ele pudesse tomar uma atitude efetiva de construção. Entende isso? E muitos cristãos, mas muitos cristãos, agem de uma forma inadvertida. Ele ora e já começa a fazer. Não faça isso, queridos. Ore e depois faça, sabe o quê? Observa. Pergunte para Deus uma vez, pergunta para Deus 2 vezes, e Deus fará grandes coisas na tua vida. Olha só outra coisa que eu aprendo com Neemias. Sabe que naquela época, qual era a importância daqueles muros? Os muros simbolizavam e representavam a força de cada cidade. As portas simbolizavam que uma cidade era efetivamente segura ou não era segura. É por isso que as portas daquela cidade precisavam de uma forma urgente serem reconstruídas. É por isso, queridos, o que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, o que Deus vai fazer na tua família é tão grande, é tão maravilhoso, só que o trajeto não é fácil. O que você acha que passou, que Neemias enfrentou quando ele estava observando os muros? Sabe o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a rir de Neemias, a zombar de Neemias. As pessoas observaram Neemias e começaram a rir e zombar de Neemias. Escuta isso: as pessoas não sabem o que Deus colocou no teu coração. As pessoas não sabem o que você tem pedido para Deus nas madrugadas. Então não se importe se alguém não entender e não compreender o que você está fazendo. O importante é, você precisa compreender, você precisa entender, você precisa estar tomado pela fé, você precisa estar tomado pela palavra. Não importe, porque as pessoas não vão entender. Quem precisa entender é você. Pessoas vão rir de você, pessoas vão zombar de você, pessoas vão querer puxar o seu tapete, pessoas vão querer fazer você desistir, pessoas vão querer fazer você sair da rota, do trilho, do centro da vontade de Deus. Cuidado com essas pessoas, elas vão tentar fazer você desistir, até mesmo desanimar. Elas vão tentar fazer você desanimar. Sabe por que elas não conseguiram fazer Neemias desanimar? É porque Neemias fez todos os passos corretos. Primeiro passo, recebeu notícia, orou, falou com Deus. Terceiro passo, foi falar com o rei, a quem era de direito e podia dar todas as ordens, e podia liberar para Neemias tudo o que ele precisava. Quarta coisa, Neemias fez o quê? Um levantamento. Entenda isso. Talvez nós estamos pulando passos, talvez nós estamos pulando algumas fases que não é para pular. Queridos, não pule fase, não pule fase, não pule fase. Não queira fazer como o homem lá fora está fazendo, não queira fazer como o ímpio está fazendo. Deus dará para você as estratégias corretas. Entenda isso. Cuidado com o Sambalate e com os Tobias que vão estar sobre a sua vida. Sabe quem eram esses homens? Homens que estavam tentando desestimular Neemias, homens que estavam zombando de Neemias, homens que estavam querendo fazer, sabe o quê? Até mesmo roubar aquilo que Deus tinha colocado no coração de Neemias. Esses homens, você vai ler na sua casa depois, esses homens tentaram até mesmo por várias vezes matar Neemias. Queridos, vão tentar matar os seus sonhos, vão tentar matar os seus sonhos, vão tentar matar aquilo que Deus tem colocado no teu coração, vão tentar matar os seus sonhos, mas levanta a tua cabeça, porque você entendeu, e você está 21 dias orando, jejuando por esse sonho. Deus fará com que esse sonho se torne realidade em nome de Jesus. Muitas pessoas pedindo para Deus: Deus, eu quero uma casa própria, e Deus vai dar para você, amém, queridos? Amém. Mas qual o seu planejamento? Qual a sua estratégia? Você está observando qual o seu planejamento? Ou você vai orar e a casa vai cair do céu? Não. Qual o seu planejamento? Qual a sua estratégia?
Qual o seu planejamento para você conseguir adquirir a casa própria? Deus vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Queridos, eu falava para uma pessoa semana retrasada, eu disse para ela, eu creio, eu tenho fé, e eu creio que Deus pode fazer alguém bater na porta da sua casa e fazer assim, queridos, Deus mandou te entregar a chave dessa casa. Eu tenho fé, acredito que Deus pode fazer alguém bater na tua porta e falar assim, ó, Deus mandou te entregar a chave desse carro. Eu creio que Deus pode fazer alguém bater na sua porta e falar assim, queridos, me dá o número do seu Pix, por favor. Mas por quê? É meu CPF. Não, me dá o número, por gentileza. É tremendo assim, tremendo. Me dá o número. Por que você está tremendo? Não, eu tenho que obedecer a Deus agora. Me dá o número, por favor. Aí eu não gosto do meu CPF. Me dá o número. E vai transferir. Quando ela transferir, você vai quase dar tremedeira. O que é isso aqui que você fez? Transferir para mim mesmo. Meu Deus, meu Deus. Eu tenho fé para isso. Entendi? Você tem fé para isso? Mas nós precisamos saber o que nós escrevemos naquele folder, e precisamos fazer o quê? Começar a fazer uma análise daquilo que você quer, porque Deus vai abençoar você, mas Deus tem muitas formas de abençoar a tua vida, Deus tem muitas formas de nos abençoar, e aqui eu estou terminando, queridos, ouça isso, todos verão que Deus está com você, todos verão que Deus está com você. Eu dizia na oração sexta-feira, quem não veio perdeu, eu dizia sexta-feira o seguinte, queridos, Deus é o maior interessado de abençoar você, Deus é o maior interessado de ver o Rafael abençoado, Deus é o maior interessado de ver a tia Leíra abençoada, Deus é o maior interessado de ver a Zilene abençoada. Sabe por que Deus é o maior interessado? Porque é através da bênção de Deus na tua vida que Deus será engrandecido. É quando as pessoas verem a bênção de Deus na tua vida, que o nome dele será engrandecido. Eu começo a imaginar Deus louco para te abençoar, e louco para me abençoar, mas ele fica ali esperando, e a pessoa só vai para a internet reclamar, e Deus, meu Deus, não faça isso. Ele fala com ele mesmo, Deus, meu Deus, meu Deus. Ele fala para você, filho, filha, vem falar comigo, vem falar comigo, vem falar com a minha presença. E você está lá reclamando, batendo panela, jogando panela, pisando no rabo do gato, dando bicudo no fio. Não, querido, vai orar. Vai orar. Aí o homem está lá no trabalho, batendo caneta, batendo ferramenta, louco, coçando a cabeça daqui, coçando a cabeça dali. E Deus assim, meu Deus. Ele não sabe o que eu tenho para fazer na vida dele. Ele está retardando aquilo que eu tenho para fazer na vida dele. O que é isso, pastor? Ele está fazendo demorar. Ele está fazendo com que Deus possa demorar tudo aquilo que Deus tem para fazer na vida dele. Querido, pare de retardar a bênção de Deus na sua vida. Deus tem pressa em te abençoar. Deus tem pressa em te abençoar. Eu vou falar mais uma vez. Existem sementes que seu pai plantou, sua mãe plantou. Sabe por que você ainda não recebeu? Nossa. É porque você não demonstra para Deus que você está preparado. Sabe quantos anos Neemias ficou naquele palácio? Neemias saiu de lá aproximadamente com 44 anos, aproximadamente. Aproximadamente 44 anos. Aproximadamente. Por que demorou tanto tempo assim para Deus usar a vida de Neemias? Por que demorou tanto tempo assim para Deus liberar tudo aquilo que Deus queria sobre a vida de Neemias? Porque Neemias demorou a entender que ele precisava fazer as coisas da forma correta. Queridos, vamos voltar os olhos para Deus. Eu volto a dizer, Deus tem pressa em abençoar a tua vida. Deus tem pressa em abençoar a tua vida. Existem sementes que você não plantou e Deus vai abençoar você, porque seus pais plantaram. E existem sementes que você plantou e você nem se lembra, mas você vai colher todas as sementes. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai abençoar a tua vida. Entenda isso, Deus vai abençoar a tua vida, Ele tem pressa em abençoar você, mas vamos entender, vamos agir por princípios diante de Deus, haja por princípios diante de Deus, nós não podemos romper princípios, não rompa princípios diante de Deus. Sabe por que Deus pode fazer tudo aquilo que Ele queria fazer na vida de Neemias? Depois você lê na sua casa. A parte que eu acho mais interessante, então Neemias volta diante do rei Artaxerxes daquele palácio, e sabe o que o rei faz para Neemias? O rei então, Neemias chega diante do rei, porque Neemias serviu o rei durante toda a sua vida, então Neemias então curva diante do rei, e o rei então saca da espada, sabe o que o rei faz? O rei
toca o ombro direito de Neemias, o rei toca o ombro esquerdo de Neemias. E sabe o que o rei fala para Neemias? A partir de hoje, você será o governador daquela terra. A partir de hoje, você será o governador daquela cidade. Escuta isso, queridos, você será governador na sua área. Na área em que você atua, você será o melhor. Na área em que você atua, você será referencial. Você será governador na sua área. Neemias era copeiro, de copeiro ele foi construtor, de construtor Deus levou ele no patamar de governador. Sabe por que Deus pode fazer isso? Porque Neemias tinha um caráter de um homem de oração. Ele tinha um caráter de não agir por impulso, ele agia simplesmente quando Deus mandava ele agir. Não haja por impulso. Pare de agir por impulso, haja quando Deus mandar você agir. Entenda isso, haja quando Deus mandar você agir. Eu não sei qual área que você trabalha, eu não sei qual área que você limita, mas receba isso, Deus colocará você como governador na área em que você trabalha. Sabe o que é isso? Deus vai te dar lugar de honra, lugar de destaque na área em que você trabalha, para que as pessoas olhem e vejam que o Deus que você serve é um Deus que vela pelo cumprimento da sua palavra. Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Tenha visão, queridos. Seja um homem ou mulher de visão. Deus está agindo constantemente ao seu redor. Deus busca um relacionamento de amor contínuo com você. Ou seja, Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Deus convida você a envolver-se com Ele, com a sua obra. É preciso fazer ajustes profundos na sua vida, para que você entenda tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Faça ajustes na sua vida. Aonde precisar fazer ajustes, faça ajustes. E eu volto a dizer, Deus tem pressa em te abençoar. Mas vamos pegar Neemias como exemplo. Vamos pegar esse homem, por exemplo. E eu termino dizendo, queridos, creia no poder e na bondade da mão de Deus. Creia no poder e na bondade da mão de Deus. Escuta isso, vamos reconstruir muros, para que não passemos mais vergonhas. Contei-lhe então, como a mão de Deus havia sido bondosa comigo. O Deus dos céus é quem fará com que sejam bem-sucedidos, e nós servos, nós levantaremos e construiremos coisas grandiosas para o nosso Deus. Neemias capítulo 2, verso 17. Deus fará com que você construa coisas grandiosas, não para você, mas para Ele, para que o nome dEle seja glorificado através de você, queridos. Para que o nome dEle seja glorificado através de você. Se coloque sobre os seus pés. Sabe o que mexeu muito comigo, querida? Porque Deus conhece o meu coração e Deus conhece o seu coração. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece os nossos corações. Eu queria que você aprendesse com Neemias. Eu queria que você pudesse, nesta noite, quando você receber uma notícia, talvez triste ou notícia difícil, que você ore, jejue. E você que está orando e jejuando, creia que Deus fará coisas tremendas na tua vida. Pegue o seu folder todos os dias. Eu quero desafiar você. Até o final da nossa campanha, até domingo que vem, Deus vai surpreender muitas pessoas essa semana. Eu vou repetir porque muitos não entenderam. Você também que está em casa, até no final da semana que vem, até o dia 20, Deus vai surpreender muitas pessoas. Muitas pessoas vão experimentar a bondade de Deus. Muitas pessoas vão experimentar o sobrenatural de Deus. Muitas pessoas vão experimentar o mover de Deus de uma forma sobrenatural nas suas vidas. Feche os olhos, levanta as suas mãos para os céus em nome de Jesus. Feche os olhos. Vamos falar com o Pai. Falar com o Pai que está neste lugar. Oh Deus, oh Deus.
vai surpreender você, querido. Deus vai surpreender você, meu irmão. Deus vai surpreender você, minha irmã. Pai, nós vimos o teu agir sobre a vida do teu servo Neemias, Pai. Nós vimos, entendemos e compreendemos como o Senhor foi na vida daquele homem. Mas nós também entendemos e aprendemos e vimos que o Senhor é um Deus que age por princípios. Pai, neste momento, eu oro, Senhor. Eu oro pedindo que a tua glória, que a tua graça, ela seja manifestada sobre as nossas vidas, Deus. Pai, que o Senhor possa abrir os céus sobre as nossas vidas, Senhor. Libere o poder da manifestação da tua glória. Pai, a oração que Neemias fez, que nós possamos entender, que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Pai, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Deus, para que compreendamos as grandezas do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor falou com cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque nós não mais tomaremos decisões de uma forma inadvertida. Nós não mais tomaremos decisões sem analisarmos aquilo que estamos fazendo, Pai. E nós cremos e entendemos, e nós tomamos posse da tua palavra. Surpreenda-nos essa semana, Deus. Nós sabemos que ninguém supera o Senhor no dar. Ninguém supera o Senhor, Deus. É por isso eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, Pai. Eu não sei o que eles precisam, o que eles desejam, mas o Senhor sabe aquilo que cada um precisa, o Senhor sabe aquilo que cada um deseja, e por isso agora eu oro pela vida de cada um deles, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus, eu os abençoo em nome de Jesus. Ah, Pai, aqueles que entraram aqui nesta noite enfrentando qualquer tipo de problema, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida deles. Pai, aqueles que nesta noite entraram aqui na tua presença com o coração ferido ou com o coração aflito, eu os abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Deus. Ah, Senhor, e eu declaro a tua glória, Jesus. Sim, Jesus. Seus pés, aos pés o meu amado, eu quero. Sim, Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, agora e para todo sempre. Amém e amém, e graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que você tenha uma semana abençoada por Deus, e que na terça-feira nós estejamos juntos na presença do Pai, em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe.